5 dicas para deixar sempre sua máquina de costura funcionando. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy e hoje pessoal eu quero dar 5 dicas muito top que vocês precisam fazer para deixar sua máquina de costura sempre perfeita. Pode ser máquina de costura doméstica, uma máquina de costura industrial, não importa se é overlock, interlock. Se você fizer essas 5 dicas, automaticamente sua máquina de costura vai funcionar bem melhor. Bom, e não se esqueça, já aproveite, se inscreva no canal, dá uma força aí que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira dica que é extremamente importante, que muitas costureiras acabam deixando despercebido ou passando despercebido, é com respeito à lubrificação. Você precisa fazer a lubrificação frequentemente de sua máquina de costura para ela não dar problema. Se você tem uma máquina de costura, por exemplo, industrial, já tem uma lubrificação automática. No entanto, você precisa verificar se não está sujo o óleo, se não está com problema, ou seja, se o sistema da lubrificação não está com problema, por exemplo, a bombinha de óleo, ou também se não tem pouco óleo ou muito óleo. Então é importante sempre você fazer essa verificação. Mas caso você tenha máquina de costura doméstica e esteja se perguntando, Rodrigo, como que eu vou fazer isso? Como que eu sei o tempo? Normalmente em máquina de costura doméstica nós fazemos aí a cada 6, 7, até mesmo 8 meses a lubrificação. No entanto, tem lugares que você pode lubrificar com mais frequência, por exemplo, a parte da lançadeira, porque ali gira bastante, lá pode dar uns BO, tá bom? Então essa é a primeira dica que você precisa fazer sempre em sua máquina de costura para deixar ela sempre funcionando. Vamos lá para a nossa segunda dica, que é limpeza cuidadosa da sua máquina de costura. É muito importante, depois do uso da máquina de costura, você fazer a limpeza dela. Muitas pessoas acabam deixando de lado o referente à limpeza e deixa para limpar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que ficam anos. Você tem ideia? Anos sem fazer limpeza? Então, isso acaba acontecendo e a máquina começa a apresentar problemas. Então, uma dica bem legal, faça a limpeza sempre quando você termina o serviço. Eu já mostrei aqui no canal como que você faz essas limpezas, é muito simples e muito fácil. Mas é importante você sempre fazer. Caso você quiser que eu faça mais vídeos sobre limpeza, é só você deixar nos comentários, aqui eu estou dando dicas para você poder sempre fazer em sua máquina. Beleza? Então vamos lá para a nossa terceira dica. Se você está gostando, não se esqueça, deixa seu like, deixa seu joinha e deixa seus comentários. Então vamos lá para o terceiro ponto, que é armazenamento adequado de sua máquina de costura. Parece besteira, mas isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam deixando sua máquina de costura em lugares que não é muito adequado. Por exemplo, tem pessoas que costumam deixar sua máquina de costura em ambientes abertos. Por exemplo, só tem uma parte de telhado, no entanto, quando chove a umidade vem toda para a máquina de costura e acaba danificando. Eu já peguei máquinas desse jeito que a pessoa deixava ali como se fosse numa arinha dela, mas quando chovia, querendo ou não, quando ventava, a água penetrava na máquina de costura e enferrujava. Outros lugares tem que tomar cuidado, é referente com pó, sujeira, porque pó, pessoal, na máquina de costura que vai óleo, pode danificar ela, pode fazer a máquina ficar mais pesada. Então, o lugar que você armazena sua máquina de costura é muito importante. E uma questão bem interessante, não ache que se você pegar sua máquina de costura, deixar ela guardadinha ali por muito tempo, quando você pegar ela novamente, ela vai funcionar. Não, isso não acontece porque o óleo vai secar e você vai precisar fazer a lubrificação novamente. Então, armazene de modo correto para não danificar ela. Uma questão bem interessante é você não deixar sua máquina de costura, por exemplo, numa janela. Porque às vezes você abre a janela e deixa aquele sol lá pegando na máquina e pode danificar ela também. Principalmente se for máquina de costura doméstica, que a carcaça dela vai começar a ser danificado e vai ficar amarelada, tá bom? Então essa é uma dica bem legal para você deixar sua máquina sempre em perfeito estado. Agora vamos lá para a nossa quarta dica, que é manutenção preventiva. Isso mesmo, Rodrigo, o que é uma manutenção preventiva? Manutenção preventiva é você prever o problema antes de ele dar. Por exemplo, se você nota que sua máquina de costura já está fazendo um barulho ali na agulha, ou seja, a agulha parece que está rasgando o tecido, você vai fazer uma manutenção preventiva, que é trocar a agulha antes que ela dê problema. Porque a agulha, você pensa, mas ela vai dar problema, aí eu logo troco. Mas ela pode dar problema nas outras peças, como a lançadeira, e aí vai dar muita dor de cabeça. Então é sempre importante você verificar as principais peças das máquinas de costura para poder fazer uma preventiva. E quando ela já começar a dar problema, você troca.
Por exemplo, a sua caixa de bobina, como que tá? Ela tá boa? Tá enferrujada? Já tá com problema? Os parafusos estão com problema? Se tiver, então você já troca antes de apresentar isso aí. Ou talvez sua chapa da agulha, ela já está começando a ficar enferrujada, aonde a agulha entra ali, sabe? Será que ela não está com muitos pontos? Ou seja, muitas batidas de agulha? Então, antes de começar a apresentar um problema por causa disso, você já efetua a troca. É isso que é preventivo, é isso que é importante você fazer, então eu aconselho você fazer com frequência. Agora vamos lá para a última dica e não menos importante, então, que você precisa fazer. Se você ficou até aqui, então você está gostando. Então, o que você pode fazer? Deixe os seus comentários e me diz se você faz essas dicas ou não na sua máquina de costura. E é claro, se vai começar a fazer. Então, vamos lá para a nossa quinta dica, que é o uso correto da máquina de costura. Muitas pessoas acham que a máquina de costura pode costurar qualquer coisa, mas não, a máquina de costura foi feita para determinados tipos de situações. Por exemplo, existe máquina de costura que serve para costurar somente couro, tem máquina de costura que serve para costurar, por exemplo, carpete, tem máquina de costura que serve para costurar tecidos finos e assim por diante. Então tome muito cuidado de não utilizar tecidos que não é feito para sua máquina de costura. Então é muito importante você saber se você está usando ou não a máquina de costura de modo correto. Lembre-se, isso é muito importante. Se você está usando uma máquina de costura, por exemplo uma doméstica, para costurar um tecido que não é feito para ela, pode ter certeza, olha lá, pode ter certeza que ela vai dar problema. Então, use de um modo correto, veja no manual, que o manual diz tudo bonitinho o que ela pode e o que não pode costurar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça, pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal e, é claro, espere nossos próximos vídeos. Então, um forte abraço e até mais.